Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Desde a faculdade, aprendemos que o Ministério Público é uno e indivisível, como diz a Constituição Federal. Mas o que isso significa na prática? Quais são os seus princípios institucionais e como eles são aplicados? Sobre esse assunto, no episódio de hoje, vamos conversar com o Procurador de Justiça, Carlos Roberto de Castro Jatahy, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor emérito da nossa querida FEMPERGE, procurador de Justiça, que ocupou diversos cargos na administração da Procuradoria-Geral no Rio de Janeiro, e vai conversar conosco, então, sobre esse tema que é sempre atual e igualmente polêmico. Está sempre em discussão uma certa questão terapêutica institucional, não é isso, doutor Jatahy? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, doutora Heloísa, um prazer estar com você aqui na Rádio Roquete Pinto, agradeço ao convite. Eu sempre digo para os meus alunos que a Constituição de 88, ela trouxe novas funções para um velho conhecido. O Ministério Público sempre existiu no nosso ordenamento jurídico. O Ministério Público, a primeira menção do Ministério Público no Brasil foi a criação do Tribunal da Relação lá na Bahia. Mas ele nunca teve tantas funções e ele nunca teve tal relevância na sociedade como após 88. E dentro desse novo desenho da Constituição, eu gostaria de ressaltar que os princípios institucionais do Ministério Público, que estão no texto da Constituição, no artigo 127, eles são um norte para a atuação do membro do Ministério Público dentro dessas novas funções que lhe foram dadas pela Constituição. E também são uma blindagem para que ele possa desempenhar bem essas funções e, eventualmente, desagradar o poderoso de plantão. Então, vamos começar por aí. Um dos princípios mais caros aos membros do MP não está expresso na Constituição, né? Ou na lei, que é o princípio do promotor natural. O que isso significa? Me dá relatos, exemplos, não é, de situações que você participou e de experiências em que houve uma relativa quebra desse princípio. Me conta. Bom, Heloísa, é interessante mesmo, porque o princípio do promotor natural, ele é um princípio que está implícito na Constituição, mas ele não está no texto expresso. O princípio do promotor natural, na verdade, é uma conjugação da garantia da inamovibilidade que o promotor tem no seu exercício funcional, promotor e procurador, e também da independência funcional, que é um princípio que a gente vai abordar mais à frente. No passado, Heloísa, mesmo depois da Constituição, mas antes das novas leis orgânicas do Ministério Público, que são de 1993, era comum o Procurador-Geral de Justiça retirar um determinado promotor de um órgão de execução e colocar outros promotores ou outros integrantes em auxílio, sem que desse qualquer satisfação ao promotor e muito mais sem que houvesse a aquiescência do promotor. Na década de 90, no Rio de Janeiro, houve muitos sequestros aqui no estado. O então Procurador-Geral de Justiça criou um grupo especializado de combate ao crime organizado.
Eu fui um dos integrantes desse grupo e a nossa atribuição era funcionar em todos os processos de extorsão mediante sequestro e todos os processos de associação para o tráfico de entorpecentes em todas as varas criminais da capital. Ora, havia inúmeros promotores atuando e eu tenho certeza que os colegas poderiam atuar muito bem naqueles processos. Mas por determinação do procurador-geral, eles foram afastados das funções e um grupo de novos promotores passou a ingressar e exercer aquelas funções. Isso foi questionado juridicamente e, na época, os colegas que questionaram perderam aqui no Tribunal de Justiça. Então você veja, no passado era comum o procurador-geral se imiscuir nas atividades do promotor. Hoje isso não é mais possível. Hoje pode haver, eventualmente, grupos de atuação com o auxílio consentido do promotor. Vale dizer, o promotor solicita o auxílio, o procurador-geral verifica se é ou não caso de gravidade, de relevância social, e só aí ele dará o auxílio e passa a haver atuação dos denominados grupos especializados. Então é um princípio que está na Constituição implicitamente e num passado mais ou menos recente, eu e você não vamos entregar data, mas nós somos ingressos do Ministério Público antes de 88 e nós sabemos como evoluiu uma instituição nessa quadra da história. Pois é, justamente sobre isso que eu estava pensando enquanto você falava. Essa ideia tem um viés, né, que diz respeito também a uma espécie de garantia daquele que está sendo investigado. Quer dizer, embora seja um princípio, né, de atuação que tem uma cor assim, corporativa, se a gente pode dizer, né, que interessa ao promotor, mas na verdade interessa também à sociedade, não é Sem isso? sombra de dúvidas, é uma garantia do cidadão, assim como ele tem a garantia do juiz natural, ele também tem a garantia, e essa expressão é muito feliz, foi cunhada por dois colegas aqui do Rio, professor Paulo César Pinheiro Carneiro e professor Sérgio Demoro Hamilton, em momentos próximos da história, é a garantia do cidadão de ser acusado ou de ser processado por um membro do Ministério Público que já estava naquele cargo ou naquela função antes mesmo do fato ocorrer, exatamente para evitar uma eventual ingerência político-institucional sobre aquele promotor. Por isso que a expressão é, utilizando-se o juiz natural, que é muito conhecido, passou a ser a expressão promotor natural. Não sabia que tinha essa origem, viu? Estou aprendendo aqui. E dentre os princípios, né, na minha visão, o mais relevante, talvez seja o mais polêmico, né, é o da independência funcional, não te parece? Como é que surgiu essa ideia e quais foram as suas transformações ao longo do tempo? Você já referiu, né, essa mudança de percepção e de enfoque em relação ao promotor natural, mas eu acho que a independência funcional mudou ainda mais, não? Sem sombra de dúvidas. No passado, quando eu estudava o assunto, e eu sempre nas minhas conversas, sempre dava a independência funcional como o princípio mais importante da instituição. Por que isso? Porque a independência funcional faz com que o promotor de justiça não seja aquele acusador sistemático, aquele acusador de exceção. Ele tem total liberdade para, no âmbito do processo, com as suas convicções técnicas e fáticas, opinar, decidir, representar, postular sobre o resultado daquele processo. E veja, isso faz com que o promotor possa atuar de uma maneira livre, desimpedida, de maneira a defender a lei, a ordem jurídica e a sua própria consciência. Não há que se falar de um promotor sendo designado previamente para uma determinada função. Eu gostaria de chamar a atenção que essa garantia e esse princípio, apesar de no Ministério Público francês
que é o primeiro Ministério Público da modernidade existente, esse princípio não existe. O procurador-geral pode afastar o promotor de justiça a qualquer tempo de um processo, porque lá eu não sou versado na língua de Molière, mas porque lá la plume est serve, mas a parole est libre. Ou seja, a caneta é serva do poder político do Procurador-Geral de Justiça. Então, veja, o Brasil avançou muito ao criar a independência funcional e permitir que seus promotores possam atuar livremente. Foi uma grande garantia outorgada aos cidadãos e também uma blindagem outorgada aos membros do Ministério Público. Eu acho que essa característica que torna, inclusive, a carreira muito atraente, né? Porque eu aí falo por mim, foi uma das coisas que me encantou sempre no Ministério Público, foi isso. Mas você sabe que ao longo da vida eu testemunhei, inclusive, magistrados que não percebiam dessa forma. Quer dizer, não identificavam essa independência no nosso atuar. E uma vez, conversando com um antigo desembargador, eu disse para ele, brincando, né, em tom de brincadeira, eu tinha perdido lá o julgamento do recurso, eu disse para ele, todas as vezes que eu chego aqui, eu acho que eu vou ganhar. Eu venho porque eu acho que eu vou ganhar. E ele ficou muito surpreso, ele falou, é mesmo? Eu falei, claro, porque se eu não pensar dessa forma, eu não vou sustentar o recurso. Então, veja que é alguma coisa que está em nós, mas que ao mesmo tempo não é facilmente percebida. Você concorda? Concordo. E isso às vezes não é percebido pela própria sociedade ou pela própria parte adversa. Não raro, um promotor de justiça pede a pronúncia ao julgamento do júri de um determinado acusado, outro promotor vai fazer a sessão de plenário, analisa aquelas provas de uma maneira diversa e, eventualmente, não sustenta a acusação. Isso também tem a beleza da função do Ministério Público, é ter uma liberdade ampla de atuar dentro de, Heloísa, eu chamo a atenção, dos parâmetros legais. Sim, claro. E da consciência do promotor, para evitar que também ocorram, e aí a gente pode fazer uma transposição, mas o juiz também tem essa liberdade. É verdade, o juiz também tem essa liberdade, também tem a independência funcional, mas o juiz pode ser mais ou menos podado ou polido, depende a expressão como você quiser utilizar, pela jurisprudência do tribunal, pela revisão da sua decisão pelo tribunal, pelos precedentes, pela súmula vinculante e assim por outros mecanismos que foram utilizados na nossa Constituição e são constitucionais, o Supremo Tribunal já se manifestou, para que haja, apesar dessa independência funcional, haja uma certa razoabilidade, uma certa previsibilidade no atuar do juiz e no atuar do promotor. Senão, cada um fica fazendo o que bem entende e, para a sociedade, as decisões conflitantes terminam gerando quase como se fosse uma loteria ou uma aposta ao acaso. Não é essa a prestação jurisdicional que se deve perceber no Estado Democrático de Direito. Sim, eu percebo que na área criminal esse princípio fica mais evidenciado, ele é mais consolidado, até porque tem a questão das garantias do acusado e tudo isso. Mas esse episódio que eu te contei aconteceu num julgamento de ação coletiva, tutela coletiva de direitos. Então, veja, aí também a gente tem, né, as balizas da lei, sem dúvida nenhuma, mas tem sempre um campo de interpretação que é largo, né? O que é bom e ruim. Então, a minha pergunta, isso me leva à minha próxima indagação. Você acha, e na tutela coletiva eu acho que esse ponto é nevrálgico, assim, é possível haver hierarquia e independência funcional? Ou são incompatíveis essas ideias? Na verdade, os doutrinadores demonstram que os membros do Ministério Público só têm hierarquia
dentro da esfera administrativa. Vale dizer, se o Procurador-Geral de Justiça me convocar a uma reunião, eu não posso alegar independência funcional. Ele é meu chefe funcional e eu sou obrigado, como dever do servidor público, do agente político que eu sou. Mas veja, Heloísa, a independência funcional, quando você falou a expressão hierarquia, eu prefiro tentar conjugar com um outro princípio, que é o princípio da unidade institucional. Porque, veja, se o Poder Judiciário, que é o órgão constituinte e constituído, com a tarefa de dirimir conflitos, ele já está cada vez mais tentando unificar seu pensamento, tentando expor mediante colóquios, mediante simpósios, ouvir posicionamentos e tirar um norte sobre uma determinada questão. Por que nós, no Ministério Público, já passados mais de 40 anos da Constituição, que agora em 2028, nós continuamos batendo nessa tecla? Não seria razoável que os órgãos da administração superior, eles se reunissem com colegas, discutissem um tema e lançassem um enunciado, lançassem uma ementa, um sumário do entendimento institucional? Isso não facilitaria a vida do colega na ponta e também da própria sociedade ter uma razoável previsibilidade do que nós atuamos e pensamos, até para que o cidadão seja orientado sobre aquela esfera de atuação. Então eu acho, e cada vez mais eu penso nisso, acho que isso é um dos grandes desafios do Ministério Público nas próximas quadras da história, é conjugar essa independência funcional, que é muito importante, mas também ter uma certa previsibilidade e uma unidade institucional, para que o promotor de justiça de Petrópolis não pense muito diferente do promotor de justiça de uma comarca vizinha. Por quê? Porque senão fica uma loteria. E veja, tanto no aspecto criminal isso sempre foi discutido, mas eu lembro a você na área da tutela coletiva. Houve um ano em que se estabeleceu como paradigma o combate à evasão escolar. Então, todos os promotores de justiça do Rio saíram de reuniões de congraçamento, de planejamento estratégico, já com um norte de atuação. Houve colegas que, baseados na independência funcional, entenderam que não iam atuar na evasão escolar porque entendiam que tinham problemas mais graves para enfrentar na sua comarca. Veja, é óbvio que na independência funcional você pode, num caso concreto, utilizar uma expressão anglo-saxã e realizar o chamado distinguishing. Você acha que naquela situação não houve o fato concreto e abstrato. Mas isso tem que ser pensado, porque a cabeça do promotor de justiça ela tem que se coadunar com a sua independência funcional, com a unidade do corpo institucional que ele pertence. Senão, nós vamos ficar com promotores de justiça com muitas ideias excelentes, mas cada um atuando de uma forma ou num setor, e depois, quando tivermos que apresentar para a sociedade o resultado da nossa atuação, a atuação fica multifacetada, fica dispersa e não há uma atuação consolidada dentro desse tema. Eu acho que esse é o grande desafio, Heloísa, dos nossos próximos anos. Nós tentarmos moderar e tentarmos unificar o nosso pensamento. E você está pensando em promotores que com atribuição concorrente, eu já estou pensando aqui também nos procuradores, porque muitas vezes, né, há mais de um colega atuando no mesmo processo. Então, no primeiro grau, o sujeito propõe a ação, depois há um recurso ao longo esse processo ainda não está encerrado no primeiro grau e o procurador na Câmara opina de uma maneira completamente diferente. Quer dizer, tem que ter
algum balizamento. E aí eu te pergunto, te desafio, né? A gente está concordando quanto à urgência, né, de enfrentar esse assunto. Então, quais seriam os caminhos? Qual o papel, por exemplo, do CNMP nessa luta, né, nessa busca, ou mesmo internamente das corregedorias, né? Porque você mencionou planejamento estratégico, a gente teve essa experiência no Rio de Janeiro, né, com a elaboração de um mapa de planejamento estratégico. Quer dizer, não seria interessante, em alguma medida, controlar o quanto os colegas observam aquelas diretrizes? Olha, isso é um ponto bastante sensível. Hoje o desafio é muito bem colocado. Na verdade, a gente precisa ter, primeiro, um norte institucional. E eu, por ocasião das funções que eu exerci na administração superior do Ministério Público, sempre me debrucei sobre o Procurador de Justiça emitir enunciados sobre a atuação do Ministério Público no processo penal, por exemplo, a assessoria ou a coordenadoria de assuntos institucionais também emitindo pareceres sobre a posição da chefia. Imagine um promotor na linha na atuação criminal, ele sabe se naquela hipótese ele pode ou não propor um acordo de não persecução penal, ele pode ou não arquivar uma investigação penal, sabendo que ele está atuando de conformidade com o que pensa o procurador-geral. Na área da tutela coletiva, enquanto conselheiro do Ministério Público, eu propus diversos enunciados que são observados e até atualizados cada vez mais para que o promotor da tutela coletiva na ponta saiba que aquele assunto ele pode celebrar um termo de ajustamento de conduta, que ele vai ser referendado pelo Conselho Superior. Ele sabe que naquele assunto ele pode assinar um acordo de não persecução civil, porque ele sabe que será referendado pela sua instituição. Assim como um juiz, quando decide alguma causa, se fundamenta nos acórdãos proferidos ou pelo Tribunal de Justiça, ou pelo Superior Tribunal, ou ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu sou muito favorável à existência e à discussão dos denominados enunciados institucionais. E isso, na última gestão da Corregedoria Nacional, o CNMP bateu muito nessa tecla para tentar fazer com que exista uma unidade institucional. Você já imaginou, Heloísa, se numa determinada cidade um promotor de justiça celebra com as concessionárias de serviço público ou com as OS concessionárias de saúde diversos termos de ajustamento de conduta com combinações pequenas para o descumprimento, e na comarca vizinha o promotor entra com a ação civil pública para obrigar aquele serviço, ou mais, com uma ação de improbidade administrativa. Situações similares, tendo posicionamentos absolutamente díspares por representantes da instituição que deveriam, pelo menos, ter um contato, um colóquio, uma unidade no seu pensamento. Então, eu sou um entusiasta da elaboração de enunciados. Sei que muitos colegas na classe não gostam, acham que isso diminui a independência do colega, mas eu acho que não. O colega, sempre que achar que o seu atuar deve ser efetivamente diverso, ele fará, justificará e terá o apoio da administração superior. E o assunto está na ordem do dia, né? Vamos falar agora de grupos. Há uma proposta que está em discussão de criação de um GAECO nacional. E essa proposta, segundo a imprensa noticiou, né, teve a manifestação contrária, recebeu a manifestação contrária de Associação de Delegados da Polícia Federal, que criticaram a proposta. Essa proposta veio do Dr. Mário Sarrubo, né, que então Procurador-Geral de Justiça em São Paulo e futuro Secretário Nacional de Segurança Pública, que sugeriu a criação desse GAECO especificamente para combater o crime organizado. Então, a ideia dele, se eu entendi bem, é replicar em nível nacional os grupos de atuação que a gente já tem aqui no Rio de Janeiro e em tantos outros estados, né, para ter uma atuação conjunta contra a criminalidade, que, como o próprio nome está dizendo,
é organizada e hierarquizada e, portanto, mais preparada para esses embates, né, em juízo. O pano de fundo dessa, e vem a minha pergunta, o pano de fundo dessa manifestação é uma disputa por protagonismo entre as polícias e o Ministério Público. Como é que a gente vai conseguir harmonizar, né, esses atores com papéis que se complementam, mas que são específicos, né, e os vários ministérios públicos, né, do Brasil inteiro? Como é que isso é possível? Excelente colocação, Heloísa. Esse é um dos grandes desafios também que o Dr. Sarrubo vai levar para a gestão nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na verdade, eu sou favorável à atuação dos grupos. Por quê? Eu acho que, primeiro, a atuação deve ser impessoal. O membro do Ministério Público que está atuando, a Heloísa, o Jataí, são o que menos importam dentro de uma atuação isenta, profissional e técnica. O indivíduo tem que saber que o Ministério Público o está processando, o está acusando, que o está propondo a um acordo de não persecução, e não o indivíduo A ou o indivíduo B. Então eu acho que quando há atuação do grupo, ela fica impessoal. As primeiras ações de improbidade administrativas feitas no Rio de Janeiro, logo após a Lei da Improbidade, em 1993, foram conduzidas por um grupo então coordenado por mim, em que nós todos assinávamos a inicial da improbidade, até para despersonalizar aquela imputação judicial. Não se sabia ainda a reação de políticos, de servidores públicos. A improbidade administrativa era muito recente. A lei é de 1992. Então, nós tínhamos esse cuidado de tornar essa atuação impessoal. Eu acho que o Dr. Sarrubo acerta. Acho que o Ministério Público de São Paulo tem tido uma atuação no que concerne ao enfrentamento dos órgãos e do crime organizado, principalmente de um dos segmentos existentes em São Paulo, que aparentemente está se espraiando para outros estados da federação. Acho que é interessante essa integração de forças entre ministérios públicos. Veja, Heloísa, existem crimes transnacionais, onde o Ministério Público Federal terá que atuar. Existem crimes que acontecem entre estados da federação e os ministérios públicos estaduais terão que atuar conjuntamente. E acho que a relação entre os atores dessa persecução penal, e aí eu falo, é óbvio, na Polícia Civil, na Polícia Federal, no Ministério Público, nas forças de segurança, tanto hoje a Polícia Penal, que apesar de não ser polícia judiciária, é uma polícia que hoje tem fundamento constitucional e é muito importante o auxílio dessa Polícia Penal no planejamento de ações envolvendo líderes de organização criminosa que ainda se encontram dentro dos presídios e que chefiam o crime organizado, protegendo-se dentro dos presídios, onde eles continuam dando as cartas, continuam comandando a atuação, mas estão presos. Dificilmente poderá ser imputado a eles, se não houver uma prova bem evidente, alguma conduta alicerçada por um indivíduo que, em tese, está preso com restrição da sua liberdade. Então, eu acho importante essa atuação integrada e vejo, a meu ver, porque na década de 90, o nosso grupo de combate ao crime organizado protagonizou a interação com a Polícia Civil do Estado. Hoje existe uma série televisiva chamada A Divisão, não quero fazer propaganda, mas bastante interessante, e que mostra o Rio de Janeiro na década de 90 e que mostra como era o enfrentamento, principalmente na área dos sequestros. E nós, promotores, nós éramos 4 promotores apenas, nós atuávamos diuturnamente junto com a polícia.
atravessando aquelas hipóteses, aquela investigação, e esse nosso atuar foi o núcleo, foi a origem da criação pioneira no Rio de Janeiro das centrais de inquérito e das promotorias de investigação penal. Que estão aí até hoje. Então eu sou contra esse tipo de divisão. Protagonismo tem que haver do Estado. Protagonismo tem que haver da sociedade em ver regularmente processado e condenado um infrator da lei. Os atores, cada um fará o seu mistério. A investigação policial é atributo, em regra, da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da Polícia Federal. É óbvio que, havendo hipóteses em que o Ministério Público, que é o destinatário, não concorde com aquele atuar, ele pode, às vezes, até instituir um procedimento próprio, o procedimento de investigação criminal, que existe em outros ordenamentos jurídicos, não é uma novidade do Ministério Público brasileiro. Agora, protagonismo tem que ser da sociedade, e não do promotor ou do procurador, do delegado ou do comandante da PM, ou do ministro ou do secretário nacional de Segurança Pública. E sim um trabalho conjugado visando a melhor aceitação e a melhor resposta à sociedade desse problema que hoje agrava muito a nossa vida. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Doutor Jatahy, muito obrigada pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a acompanhar o nosso podcast e, se gostaram, mande seu comentário, dê 5 estrelas, e toda terça-feira um novo episódio vai estar disponível nos tocadores, no site da Rádio Roquete Pinto e no site da Amperj, www.amperj.org. Muito obrigado, Heloísa, muito obrigado a todos. Agradeço a oportunidade de ter falado para esse teu público tão seleto. Amperj convida, com Heloísa Carpena.